Olá, amigos da Diário TV. A gente fala agora sobre saúde pública e um tema que é pouco divulgado no país, porém merece muita atenção, que é a hanseníase. No Brasil, para se ter uma ideia, de acordo com o Ministério da Saúde, são 30 mil novas ocorrências por ano registradas na última década. Isso representa 11,6% do total global de notificações, fazendo com que o país fique na segunda posição do mundo entre os países que registram a hanseníase. Toda essa preocupação fez com que a Sociedade Brasileira de Dermatologia e também o Ministério da Saúde criassem e incentivassem a campanha Janeiro Roxo, que é dedicada a campanhas educativas para orientar a população sobre identificação, tratamento e também as formas de contágio dessa doença. E para falar um pouco mais disso, nós fomos até o Hospital São José conversar com a dermatologista Lívia Selen. Ela explicou um pouco mais sobre isso tudo para ajudar a população a identificar essa doença e prevenir. Bom, a hanseníase ela pode iniciar na pele através de manchas mais claras que a pele, de manchas avermelhadas, de alguns carocinhos, de algumas lesões um pouco mais elevadas. E normalmente essas lesões, com o decorrer do tempo, elas vão trazendo algumas alterações de sensibilidade, como perda de sensibilidade ao calor, ao frio e até mesmo ao toque. E, além disso, também perda de força na mão e nos pés. Algumas vezes é comum a gente fazer diagnóstico da hanseníase no paciente que ele fala assim, eu não cicatrizo. Na verdade, ele cicatriza, mas pela perda de sensibilidade, ele se machuca com uma frequência que não dá tempo nem dele chegar a cicatrizar. Então é importante que nesses sintomas procurar o quanto antes, né, um dermatologista seria o mais indicado. Exatamente. Então, toda vez que você tiver essa identificação dessas manchas que a gente acabou de conversar na pele, com associação à perda de sensibilidade, o ideal é procurar o dermatologista bem no comecinho. Até porque a doença começa na pele e depois ela vai estendendo para os nervos, né? Para a parte de nervo periférico. E aí a gente acaba tendo algumas complicações. Pegando essa doença inicial, a gente só tem um acometimento maior da pele. E isso a gente consegue tratar com uma taxa de cura excelente hoje. E assim, como é que se dá esse contágio? É uma coisa assim que também merece muito cuidado, merece um alerta de um contágio muito rápido? Como é que é essa situação? Bom, a hanseníase ela é uma doença infecto-contagiosa, só que a gente, para poder se infectar, entre outras coisas, a gente precisa de um contato íntimo e prolongado, que é o que a gente sempre fala, né? É o acordar junto, é o dormir junto, é o morar na mesma casa ou morar no peridomicílio, que às vezes a gente tem casas onde tem várias casas no mesmo quintal. Então, as pessoas que têm essa intimidade maior, elas têm que ficar atentas com isso quando você tiver algum parente seu que teve esse diagnóstico de hanseníase. Tanto que é mandatório. Todo mundo que mora ou na casa, ou no peridomicílio, ou naquele quintal, está sendo avaliado pelo médico dermatologista. E aí você vai precisar desse contágio durante mais tempo. E outra coisa importante na hanseníase também é com relação à tua questão de imunidade. A gente tem a hanseníase é uma doença, mas ela tem várias formas. E cada apresentação vai estar relacionada a um tipo de imunidade. Então, pessoas com uma imunidade melhor normalmente vão fazer algumas formas de hanseníase um pouco mais leves. Pessoas com imunidade menor vão fazer outras formas mais extensas, mais espalhadas das lesões de hanseníase. Teresópolis, a gente não ouve falar de casos de hanseníase assim em profusão, em grandes casos, mas é importante que a população tenha algumas atitudes de prevenção ou de cuidado? Bom, a primeira coisa que a gente faz sempre é o exame da pele, tá? Isso tem que ser rotineiro e sempre ficar atento com esses sinais, essas alterações, mancha, nódulos, caroços e as alterações de sensibilidade. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ficar atento, né? Quem teve algum parente que teve a hanseníase tem que procurar o atendimento. O serviço hoje é gratuito, a gente tem essa disponibilidade do SUS, né? Tanto do atendimento quanto do tratamento, que também não tem custo nenhum para o paciente. E esses contatos que a gente chama, né, eles têm que ser avaliados. E uma das coisas até que a gente faz, às vezes, é uma vacininha de BCG. Aquela vacina que faz na criancinha lá na infância, que deixa a marquinha no braço, a gente faz também como uma forma de tentar fazer um reforço imunitário para esses pacientes que são contactantes.